Olá, rede. Nesse vídeo eu vou falar sobre o circuito flip-flop, feito aqui com transistores. Vou demonstrar aqui também a lógica, né, a partir dele aqui, mas eu vou demonstrar o funcionamento dele com transistores. Primeiro, o que é um flip-flop, né? É um circuito que ele armazena o estado de saída aqui, de acordo com a variação que eu faço na entrada, eu mantenho a minha saída. Se eu der o set, ele fica em 1, se eu der o reset, ele fica em 0. É utilizado em memórias, registradores, também vários tipos de circuitos lógicos. E ele também tem vários tipos. Flip-flop set reset, que é o que eu vou demonstrar aqui. O JK, flip-flop tipo D, flip-flop tipo T. Então são vários tipos de flip-flops que tem, que podem ser utilizados aqui. E eu vou demonstrar o mais simples, como a gente está falando de transistores, o funcionamento desse circuito como chave, com transistores funcionando como chaves. A ideia dele é muito legal. Eu trabalho aqui com chaveamento de dois transistores com uma certa lógica enquanto eu aciono um caminho, eu desligo o outro caminho. Tá? Pegando esse exemplo aqui, eu estou aqui com a minha saída em 0, tá? Aqui a minha saída principal, que seria aqui a saída Q, ela está em low, e a minha saída Q barra ela está em high. Se nós observarmos aqui, ele está com esse transistor Q2 saturado, por isso que a saída aqui está aproximadamente 78 mV, então indicando que ele está em nível lógico 0. Quando eu coloco, por exemplo, quero acionar esse ponto aqui para 1, então eu tenho que dar um comando de set. O que vai acontecer? Quando eu der o comando de set, jogar esse valor aqui para 1, ele vai chavear esse transistor, de forma que aqui ele vai vir para 0. Quando ele vem para 0, aqui a minha saída Q barra ela vai zerar, e logo que ela zera, o meu Q2 aqui, ele entra em corte, porque a base dele aqui vai ficar com 0 volts aproximadamente, então eu não vou ter corrente circulando, ele vai abrir e vai cortar o fluxo de corrente aqui, jogando a minha saída para 5 volts. Então eu vou trabalhar no corte de saturação de um dos dois. Então vou setar aqui para ver. Quando eu faço isso, observa aqui Q1, ele entra em saturação, ele entra em saturação, joga a saída aqui Q barra para 0, isso faz com que a minha entrada em Q2 aqui tenha uma corrente baixa, 0, fazendo com que ele entre em corte e a minha saída vai para 1. Se eu jogar aqui agora o meu reset para 1, ele inverte o pulso. Então aqui agora ele mantém a minha saída, né? Eu dei um reset, ele mantém minha saída em 1. Então posso variar aqui sem problema. Da mesma forma, se eu variar o set aqui, ele vai acionar. Então mesma coisa, eu dei o pulso no reset, ele com 2Q2 zera a saída, zerando a saída, ele corta Q1 e aí no meu Q barra aparece o valor 1. Tá? Então essa é a ideia, eu vou fazer o set e o reset aqui, de forma que eu vou variar o acionamento desses dois transistores. Tá? Um circuito bem simples, relativamente simples, tá, de fazer. A ideia dele que eu acho legal é justamente esse chaveamento aqui entre transistores. E aqui eu estou demonstrando o circuito lógico que a gente normalmente aprende na escola, né? Que são duas portas NAND com suas saídas conectadas aqui, cada uma em um ponto, ligado em um ponto de entrada. Então, se eu der o set aqui, eu aciono Q barra, se eu der o reset, eu aciono Q, desculpa, se eu der o set, eu aciono Q, se eu der o reset, eu aciono Q barra. Né? Joguei 0 aqui, 0 e qualquer coisa dá 0, invertido sai 1, ele entra 1 desse lado, 1 e 1 que está no reset aqui, ele zera, joga Q barra para 0. Tá? E a mesma coisa. Então a ideia justamente é essa. Então o flip-flop funcionando com uma memória, mantendo aqui o nível da tensão de saída de acordo com a variação aqui da entrada. Beleza? Vou demonstrar esse circuito aqui na prática. Demonstrando a parte prática agora do circuito flip-flop. Aqui eu tenho os transistores, tá? As chaves aqui. No meu lado esquerdo aqui eu tenho o meu set, defini o meu diodo, meu LED aqui do lado direito como sendo Q, e do meu lado esquerdo como sendo Q barra, para ficar igual à simulação. Então quando eu apertar o botão aqui de set, aciona a saída, a gente vê aqui na transição, o meu sinal amarelo ele está medindo Q, e o meu sinal verde ele está medindo Q barra, minha saída Q barra. Então quando eu ativei aqui o set, ele acionou, agora eu vou desacionar com o reset. Desliguei o reset, desliguei a saída Q e liguei a saída Q barra. Se eu ligar os dois juntos, ele fica apagado. Aqui é uma condição que não é encontrada, tá? Porque pode acontecer variações nos componentes, de forma que um pode ativar primeiro que o outro, mas aqui no caso ele desliga tudo. Então eu tenho aqui o set, acionou minha saída Q, e o reset aciona minha saída Q barra.
Beleza? Então essa é a ideia aqui do flip-flop, tá? Pra gente ver aqui só a questão do acionamento, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar.